Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Hoje para a gente discutir o começo da seção 4, produção da mais-valia relativa, com o capítulo 10, conceito da mais-valia relativa. Meu nome é Diogo e eu tô aqui como sempre com a Ana Paula. Olá! Dá um oi aí, Ana Paula. Eu achei que não ia ter minha deixa, né? Vamos pro episódio. Esse episódio aqui, eu acho que ele vai gerar um misto de emoção nas pessoas, assim como ele tá gerando um Dor misto e de sofrimento. emoções na gente, né? É um misto de você se emputecer primeiro e entender como você é cada vez mais explorado e como isso não tem muita saída dentro desse sistema de produção, porque ele caminha pra te fuder mesmo. Palavras do Diogo, não minhas, hein, gente? E depois, por um sentimento de entender o movimento natural do capital e por que que ele é sem saída e vai continuar. Eu queria mandar um beijo. Momento do beijo. Eu queria mandar um beijo. Posso olhar pra câmera? Olha pra câmera 2. Câmera 2. Beijo pro Fefito, para o Gabiroba, para o primeiro ouvinte de todos os episódios, Danny Boy, Mega Danny Boy, certo? Dani, nosso mega. Mega Danny Boy, Matheus Novelinha, Duduzinho, Paulo, Marocas. Lúcia. Falei Marocas, não Tá falei? bom. Pelo amor de Deus, Marocas é o ser onipresente, onisciente e onipotente. Marocas. Para Natália, nossa nova colega de grupo de estudo do canal Marx. Pedro, E- é isso? Pro Pedro. Beijo para todos os nossos ouvintes olhando na câmera. Cadê o papelzinho do Faustão? Aliás, eu não sei, quem tá ouvindo isso aqui no podcast pode não estar entendendo, mas a gente está disponibilizando esse episódio de maneira quase inédita, porque a gente já fez isso com o episódio anterior, mas a gente gostou do É que assim, formato. A gente está disponibilizando em vídeo no o que YouTube esse aconteceu? episódio também. durante o debate pra gente gravar isso aqui, a gente quebrou um baita de um pau. Debate acalorado. Eu não diria quebrar pau, porque ninguém saiu ferido. Um debate acalorado é costume da esquerda mesmo. Aí é assim que a teve gente se relaciona. muito movimento físico, né? Teve muita troca de energia. E aí eu pensei que talvez você, ouvinte, se beneficiasse com a visão, com o outro sentido além da audição, que é a visão, né? Sim. Porque eu acho que vai ajudar se a gente conseguir mostrar o movimento de mercadorias, de troca, de produção aqui entre nós, né? Sim, princípios pedagógicos acima de tudo nesse canal aqui. É EAD Esse do canal aqui, Marx. Esse canal aqui é sério. A gente trabalha com educação visual, educação auditiva e em breve educação kinestética. Para você poder pegar nas mercadorias e aprender. Bom, a gente já mandou Na beijo, certo? Então, vamos voltar. Vamos, sem mais delongas. Eu queria agradecer também para todo mundo que apoia a gente no Apoia-se. Muito obrigado. E pedir desculpa como sempre, né? Já é costume começar pedindo desculpa cada Então, episódio todo mundo pela sabe demora. que a culpa é minha, porque eu estou com um doutorado em andamento. O meu bebezinho tem 228 páginas e 39 semanas de gestação Em vias de conclusão. em vias de conclusão. Para não perder o relacionamento com o Diogo e você, né? Minha audiência querida. Estou aqui sem pressão Nenhuma. nenhuma, Nenhuma. gravando o episódio. Aliás, beijo para Dimitra Vulcana, que sugeriu que nós finalmente tomássemos vergonha na cara e gravássemos o episódio 10. Não. O capítulo 10. Como você tinha explicado antes, O e eu não episódio eu não vou vou. lembrar qual que é o número agora. Porque o grupo de leitura de Dimitra já nos alcançou, né? É isso, para não deixar o pessoal órfão e fazer. E mandar um beijo pro nosso grupo de leitura, que é o nosso grupo de leitura, então já entregou pra Deus, ele tá achando que a minha tese eles é a estão própria relendo Sagrada o Família. primeiro livro para compreender melhor ainda. Vamos lá. Mas Marx nunca é demais.
Inclusive, capítulo importantíssimo hoje, hein? Capítulo que Quebra já pau aqui, hein? vai se desenrolar até o livro 3. Vamos lá. Eu não disse. No capítulo anterior, a gente falou sobre mais-valia absoluta. Então, para quem não está lembrado, mais-valia absoluta é aquele esquema que você vai extrair mais-valia por meio do prolongamento das horas de trabalho, né? Então, se num expediente de 8 horas você produz R$ 100 de mais-valia, o teu empregador, teu adorável patrão, vai lá e fala: pô, você não pode trabalhar 12 horas hoje? Você fala: claro, porque eu preciso desse emprego, eu tenho contas para pagar, preciso comer. Então você trabalha 12 horas, ele te paga o mesmo salário, obviamente, ou ele te deixa um banco de horas para você gastar no meio de um feriado prolongado. E aí você produz 50% a mais do que você produziu em 8 horas, em 12 horas. Isso aí é a extração da mais-valia absoluta. E como a gente já disse, a extração da mais-valia absoluta, se não ficou claro pelo exemplo, é limitada pela duração do dia de 24 horas. Então, no máximo, se você produz tanto em 8 horas, você vai poder produzir 3 vezes mais em 24 horas, teoricamente, né? O que é impossível, claro. Ou seja, mas há um além limite disso, para mais-valia absoluta, que é a duração do dia. O Marx mesmo diz isso, né? Olha, o máximo que ele vai poder extrair no método da mais-valia absoluta são as 24 horas do dia. Exato, que no capítulo da jornada de trabalho ele faz aquela relação de como funcionava a produção no feudalismo, que tinha limitação geográfica da terra até, né? É uma relação... É bonito, para quem não leu o capítulo da jornada de trabalho, Eu li, pode mas voltar não lá. lembro. Tudo bem. Tudo bem. Não era uma relação capitalista, a Ana Paula já me olhou feio aqui, mas é interessante essa relação de como havia um limite geográfico que com o capitalismo passa a ser um limite temporal de extração de mais-valia absoluta. Muito bem. Então, absoluta para trás, agora mais-valia relativa. Mais-valia relativa. Para mais-valia relativa, a gente falou no episódio anterior sobre a taxa de mais-valia. Para quem não está lembrado, e eu quase não estou lembrado mais também, porque a gente demorou tanto tempo, né, Ana Paula, para gravar esse novo episódio. Mas para relembrar a vocês e a mim mesmo, a taxa da mais-valia era aquela relação entre a mais-valia e o trabalho necessário, entre o mais trabalho e o trabalho necessário, né? Então, se você trabalha 8 horas e durante 4 horas você produz o que vai pagar o seu salário para sua subsistência, durante as outras 4 horas você produz o que vai virar mais-valia para o seu patrão, então a taxa é a relação entre essas duas coisas, e hoje a gente vai trabalhar em como essa taxa pode ser manipulada ou aumentando a segunda parte, aumentando o número de horas que você trabalha para sustentar o seu patrão, ou diminuindo o número de horas que você trabalha para se sustentar. Mais-valia, você aí que está nos acompanhando e já abriu seu caderninho, você vai escrever as seguintes palavras que Ana Paula está dizendo. Salário é a parte do seu trabalho pago, ok? Salário igual trabalho pago, que é igual subsistência, ponto. Salário, trabalho pago, subsistência. Mais-valia é o quê? Trabalho não pago. Mais-valia é trabalho não pago. O capitalista, ele quer aumentar o trabalho não pago, certo? Então, um dos motivos da nossa discussão foi que, mais uma vez, esse capítulo pode ser lido em duas dimensões, certo? Pelo menos. A dimensão que nos cabe como trabalhadores, certo? Que é como pode haver uma redução dos custos de subsistência que vão afetar diretamente o salário. Mas como o livro se chama O Capital, existe a outra dinâmica, outra Ponto de vista, né? É a perspectiva, né? Um é da perspectiva do trabalhador, o outro é da perspectiva do capital, né? Existe a outra... Enfim, eu tinha usado um outro termo agora há pouco. Existe uma outra leitura dúplice aqui possível, que é como a dinâmica da mais-valia relativa é importante para o capitalista. E mais ainda, para o capital. Certo? Que a gente vai ver também, que o Marx vai mostrar que uma coisa é o que o capitalista vê, outra coisa é o que
o capital em geral vai produzir. E não necessariamente o capitalista está consciente do que está acontecendo, por que que ele está fazendo. Ele fala sempre do capitalista individual e Sim. o capital em geral, né? O capitalista, ele trabalha ali num modo Sim. meio automático, né? Sim. As coisas vão acontecendo para ele, né? Ele Ele tem não que fica dar pensando, respostas. eu tenho que explorar mais o trabalhador e diminuir, aumentar a força produtiva. Não. Ele vai trabalhando dentro do mecanismo de concorrência do mercado, né? Sim, sim. Então, assim, essas breves 6, 8 páginas de capítulo, elas têm essa dupla dimensão. A dimensão do quanto a mais-valia relativa nos afeta como trabalhadores e a mais-valia relativa quanto afeta a própria produção. Ah, mas eu só quero saber o quanto do capitalismo me afeta. Então, não é possível fazer essa separação, amiguinho. Nós temos que entender a coisa toda funcionando. saber onde eu invisto para ganhar mais. Ana Paula, eu queria saber onde eu devo investir. Eu recebo esse tipo. Beijo para os Investe em meus coquetel amigos. Molotov, investe em destruir o sistema. Olha, o Diogo tá falando isso. Eu tenho como fala? Eu tenho uma. Uma reputação a zelar. Exatamente. Eu já abri mão de toda a Ele minha não reputação. tem, ele fala. Eu tenho, eu fico quieta. Então, você anotou? Mais-valia é trabalho não pago que o meu amigo. Então, não confunda cu com bunda, tá bom? Mais-valia é trabalho não pago. Salário, trabalho pago. E o que significa salário? É o custo de subsistência do trabalhador, tá? Isso é importante, a gente vai retomar enquanto a gente for falar aqui, porque são duas dimensões. Minha mão não aparece no vídeo. São duas dimensões importantes para a gente não se perder. Se você tiver isso anotado, você vai conseguir se guiar. Muito bem? Eu queria, Diogo, que você então expusesse, né, a sua interpretação e aí eu vou encaminhando algumas coisas. Aí na hora que o bicho pegar, a gente. Aí eu peço arrego e você entra. Ui. Não vou falar nada. Então, o primeiro argumento do Marx aqui, que ele vai chamar atenção, é justamente nessa relação de que para o capitalista extrair mais-valia, para ele aumentar o tanto de mais-valia, né, para ele aumentar a massa de mais-valia, como a gente falou no episódio anterior, que ele está acumulando, ele vai ter duas opções. Ou ele aumenta aquela porcentagem que é o trabalho não pago, aquela porcentagem não, aquela parcela que é o trabalho não pago, ou ele diminui a parcela de trabalho pago, que seria mais ou menos como diminuir o seu salário. Mas o Marx vai mostrar que não é exatamente diminuir o salário. Isso pode acontecer de outras formas, né? Sim. Então vamos supor que você está ganhando lá um salário de R$10 por hora. Desses R$10, R$5 são para pagar a sua subsistência e os outros 5 são... Não, eu falei bobagem agora. Esse capítulo, ele se divide em pelo menos 3 partes, certo? A parte onde ele vai dizer o impacto da mais-valia relativa para os custos de sobrevivência, Isso, certo? isso. E o impacto da mais-valia relativa para a produção geral do capital, certo? O que você está querendo trabalhar é a ideia da intensificação. Então, existe a dinâmica da intensificação da exploração do trabalho. A mais-valia relativa é a mais-valia relativa capitalista propriamente dita, porque ela intensifica a exploração do trabalhador. Então, já que são só 24 horas por dia que você pode trabalhar, e são só 24 horas por dia que o capitalista pode absorver o trabalho que ele não te paga, ao invés dele mudar a contabilidade do tempo, o que ele faz? Ele tenta absorver mais valia sua em cada mercadoria. Vou repetir. Já que ele não pode aumentar o tempo do dia para fazer você trabalhar mais,
ele intensifica o seu trabalho. Ele faz com que você trabalhe mais intensamente, que ele explore durante 1 hora mais do que ele explorava você antes. E como que ele consegue fazer isso, Ana Paula? Tecnologia. Força produtiva. A força produtiva está lá, mas aí ele Um aumento da força produtiva por meio do emprego da técnica e da tecnologia. Ele vai fazer com que a força, eu acho que não. Aí está o nossa primeira pegadinha. Ele não vai fazer com que você se multiplique. Uhum. Ele vai extrair mais trabalho. Ele vai fazer com que você produza o correto. Produza ele mais produza no mesmo mais tempo. mercadorias. Porque o seu trabalho vai ser às 8 horas. Sim, Serão você às vai 8 produzir horas. mais no Exato. mesmo tempo. Né? Você vai produzir mais mercadorias nas mesmas 8 horas. Uhum. Isso só é possível graças à tecnologia. Sim. É importante frisar que você vai produzir mais mercadorias nas mesmas 8 horas, porque a gente vai ver daqui a algumas páginas que ele não multiplica a quantidade de mais trabalho em cada mercadoria, não paga. Ele fraciona. Calma. Vamos para a intensificação do trabalho, certo? Essa parte é meio o cachorro correndo atrás do rabo, é a parte clássica do capítulo, certo? É a parte ok do capítulo, que o Marx está explicando que se você colocar uma... Qual é o nome daquele negócio que passa o chocolatinho na frente dela, da I Love Lucy lá? Não sei. A esteira. Se você fizer uma esteira automática, o seu trabalhador, ele vai ter a peça na frente dele conforme a velocidade da máquina que você colocar para girar na frente dele, certo? Isso também é uma forma meio coió de explicar, mas você está aumentando a intensidade de trabalho. Existem formas não tecnológicas de aumentar a intensidade de trabalho? Tem. O seu gerente demitir 3 funcionários e falar que você agora tem uma promoção. Vai absorver um trabalho. Absorver o trabalho do seu dos coleguinha. demais. Exato. É uma forma não tecnológica. O importante é que aqui... É o chicote. É o chicote. Mas aqui a gente fala em escala industrial, certo? Uhum. Então, a industrialização nos remete à incorporação de tecnologia que tem a ver com o aumento da extração do tempo de trabalho, do quanto você vai produzir de mercadorias em 8 horas, em 12 horas, certo? Ele faz com que você produza mais mercadorias, intensifique a sua produção, fazendo com que você saia 8 horas do trabalho, certo? Ele não multiplicou o dia, ele não aumentou o tempo do dia, ele aumentou a intensidade do seu trabalho. Faz sentido isso? Sim. Essa é uma das formas em que ele vai aumentar a taxa de mais-valia, né? Aumentando a porcentagem da mais-valia extraída. Mantendo ainda o mesmo tempo de 8 horas, trabalho necessário. por exemplo. Tá. O que o Marx vai colocar depois é a questão de que a taxa é aumentada também se você conseguir diminuir o tempo de trabalho necessário. O que é um efeito consequente desse aumento de força produtiva que visa aumentar a taxa de mais-valia na parte da produção de mais-valia, quando essa força produtiva é empregada na produção de meios de subsistência. Então Com isso você consegue diminuir o custo do mais trabalho, né? O que no fim vai levar em última instância a pagar menos para os trabalhadores. O nosso salário é custo de sobrevivência. Por quê? Porque nós somos uma mercadoria. Ele deixa claro várias vezes nesse capítulo. Portanto, a força de trabalho é uma mercadoria. Sim. Inclusive, eu marquei para quem quiser voltar e ver sobre isso daí, no capítulo 4, lá no começo, no parágrafo em que tem a nota 41 e 42... O Marx já faz isso, imagino que a gente tenha comentado na época, mas não lembro agora.
em que ele diz o seguinte: o tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho corresponde, portanto, ao tempo de trabalho necessário à produção desses meios de subsistência ou ao valor da força de trabalho, ou o valor da força de trabalho ou o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção do seu possuidor. A soma dos meios de subsistência deve, pois, ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador como indivíduo trabalhador em seu estado de vida normal, né? Que se traduz no famoso salário mínimo, né? O que é salário mínimo? É o salário que o trabalhador precisa receber para ele continuar se mantendo vivo e reproduzindo, comendo e se reproduzindo. Inclusive, se não me engano, a nota 1, ou eu acho que é a nota 1, o valor do salário mínimo médio diário determina-se pelo que o trabalhador precisa para viver, trabalhar e reproduzir. Você está falando do PET, não é? Isso. Ele vai citar Malthus, PET. Então vamos lá. Isso é importante. Esse livro é de teoria do valor, certo? Uma das nossas discussões aqui foi que aqui o Marx está demonstrando que o capital, se ele expandir a intensificação tecnológica para os ramos que compõem a base dos custos de sobrevivência do trabalhador, ou seja, alimentação e moradia, basicamente, você vai ter uma redução dos custos de reprodução do trabalhador. Sim. E aí você pode até reduzir. O capitalista poderia pagar salários mais baixos, porque afinal você não precisa de tanto assim para poder comer e dormir. Não necessariamente baixos, aí é que tá complicado. Não é baixo quantitativamente, né? É baixo dentro da massa dentro da taxa da mais-valia. Exato. Então, assim... É menos tempo de trabalho pago para mais tempo de trabalho não pago. Exato. Então, assim, no Brasil, nós temos o trabalho do DIEESE. DIEESE, certo? DIEESE é uma equipe, é um grupo antigo já que faz estudos econômicos que tem interesse para o trabalhador. Então, o DIEESE, ele... É tipo um IBGE independente, assim, né? Pesquisa estatística. Sim. Estatística, né? Mais um IPEA, né? Tá. E o pessoal do DIEESE, ele levanta, ele faz o quanto deveria ser o salário mínimo real, desde que, partindo do pressuposto que ele sirva para pagar a moradia, a alimentação e a reprodução de uma família. Em maio, São Paulo, né? eu peguei os dados de São Paulo, mas o DIEESE faz por capital. Sim. Tá? Só pra gente ter uma ideia, né? O salário mínimo real em maio no Brasil foi de R$ 1.045, certo? Lembrando que, desde o governo Temer, não há um ajuste acima da inflação do salário mínimo real, ou seja, não há um aumento do ganho salarial, não há uma política de redistribuição de renda desde então. Ponto. E para qualquer bom entendedor que conhece minimamente a capital do estado de São Paulo, já vai sacar que R$ 1.000 para você pagar a sua moradia, ir no supermercado, fazer compras, pagar qualquer... Bom, aí você nem inclui qualquer mínimo de cultura e de qualquer coisa. Acabou antes de... Né? Se você tiver que pagar só a moradia com R$ 1.000, já vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha. E lembrando que o salário mínimo... ele é baseado na capacidade de reprodução de uma família, tá bom? Então, o DIEESE colocou que o salário mínimo real para maio em São Paulo deveria ser de R$ 4.694,57. O famoso 5 milão da classe média que come peru, come mortadela e arrota peru. Ou seja, os 5 mil seria, na verdade, aquilo que faz com que a classe média diga que ela é muito melhor do que o que ganha um salário mínimo, é nada mais do que o salário mínimo real de fato, certo? Mas o que você está querendo dizer, professora? Estou querendo dizer que, por exemplo, em euros, um francês, quando recebe 1.600 euros de salário mínimo lá, multiplicando e incorporando todas as diferenças de padrão de vida, é pouco para morar em Paris, por exemplo. Né? Mas em termos de poder de compra mesmo. Em termos de poder de compra, mas 1.600 euros é
muito mais do que R$ 1.045, certo? O salário mínimo funciona na Europa, com muitas aspas, certo? O salário mínimo brasileiro, ele é menor, eu vou falar com intensidade, o salário mínimo que nós recebemos, ele é menor do que o custo de subsistência que o Marx está colocando no livro de Teoria do Valor. O Marx só escreveu o que ele escreveu porque ele não conhecia o Brasil. Não conhecia o Brasil. Ele achava que o capitalismo era ruim porque ele não sabia o que ia acontecer aqui no Brasil, meu. Não, mas esse é um livro de Teoria do Valor, certo? O que o Diogo leu do capítulo 4, e que o Marx coloca que são questões sociais e culturais, é o seguinte, né? Não vamos, a gente está gravando isso na semana que o Silvio de Almeida foi no Roda Viva e passou a bucha na cara de todo mundo. O que é? Olha, Lucifera, meu Deus do céu. O que tá escrito? O que significa pagar um salário mínimo de R$ 1.045 para o brasileiro? Significa que um país constituído, certo? Com um modo de produção escravista, certo? Ele permite que a sociedade compactue que o salário mínimo seja esse. Certo? Uhum. E que você possa trabalhar até por menos de um salário mínimo, já que agora você pode trabalhar sem carteira assinada. Salário mínimo é um construto social, né? Sim, então assim, para um Qual país... que é o mínimo? Para um país acostumado com valores, com horizonte de valores como o nosso, esse é o salário mínimo ideal. Ideal sem sombra de dúvidas, ideal. Uhum. Aí você vai ver um economista que vai falar que é uma bobagem isso que o Diese fala, porque a economia não aguentaria pagar esse valor aqui de salário mínimo. A única coisa que eu tenho para falar é que o economista não ganha o salário mínimo real para falar isso, tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui é que o Marx está demonstrando uma coisa muito importante. O capitalismo viveria muito bem se o trabalhador ganhasse R$ 5.000 por mês. Se o trabalhador, por exemplo, não pudesse fazer greve, se ele fosse totalmente controlado, assim, se tivesse uma repressão muito forte em cima do trabalhador, ele não pudesse exigir mais que o salário mínimo, é isso que você está dizendo? Não, eu estou querendo dizer que com o aumento da exploração e o aumento da massa capitalista, e o capitalismo indo de encontro com a redução dos custos de alimentação e moradia, por exemplo, se houvesse uma política para isso, o capitalismo se reproduziria sem grandes problemas, pagando um salário mínimo real, não esse salário mínimo de abaixo do custo o salário mínimo de 5.000, você está falando. Sim. É claro que aí a gente tem toda a relação de distribuição do capital em geral. Mas onde eu quero dizer para você é que aqui nós participamos de toda a distribuição capitalista, inclusive recebendo salários menores do que se recebe um trabalhador médio francês. Uhum. Chinês também, porque nós hoje recebemos menos do que Sim. uma mão de obra chinesa. Então, existem todas essas discrepâncias salariais internacionais, mas mesmo assim, o capitalista, essa figura genérica, ele conseguiria manter a produção dele, fazendo com que investimentos no setor que baseie, por exemplo, a sobrevivência do trabalhador fosse bom. O gato. O que a gente precisa ter em mente é que o capitalista, ele hoje no Brasil, nós importamos feijão, certo? Se você... Normalmente quem estuda muito o sistema produtivo alimentar tal, são os geógrafos. Uhum. Então, se você procurar pela Bombardi, que é uma geógrafa super importante, que estuda especificamente o impacto dos tóxicos, dos agrotóxicos, você vai ver como é a correlação da nossa importação de alimentos básicos da cesta básica brasileira, o feijão.
Então a gente vai vendo como as coisas se dão na realidade de cada país, em cada lugar, em cada momento da história. De fato o capitalista ele poderia, porque a gente vai entender isso com mais fôlego de leitura do Capital, mas ele vai aumentar tanto a massa de capital produzido, que 5 mil reais para ele não seria grande problema, porque na verdade ele está girando em quase 1 trilhão de fortuna, e enfim, você já entendeu que 5 mil, que é o grande salário da classe média, na verdade é apenas o salário de subsistência real. É isso. Vamos para a segunda parte? Vamos para a segunda parte. Para a segunda parte, é que a gente vai falar do que está oculto. É disso que a gente vai falar? É a parte que a gente quase se matou. Do que está oculto não só para a gente, como estava essa primeira parte, mas que está oculto para o próprio capitalista. Sim, senhor. Né? Aí sim é o movimento do capital. Agora que você já está puto com o seu salário baixo, agora a gente vai entender por que isso continua se reproduzindo, né? De que forma que isso é um moto contínuo do capitalismo, né? Como que ele vai correndo atrás do próprio rabo e reproduzindo isso, sem mesmo que o capitalista precisa pensar a respeito e pôr a mão nisso daí, né? Porque, como eu disse, essa exposição que a gente fez até agora é a mais imediata, né? As páginas, até a nossa página 252 é o imediato. Sim, o capitalista quer aumentar a taxa de mais-valia dele. E aí tem a questão do salário mínimo, de como ele intensifica e pipipipopopó. Então, só resumidamente, na verdade, ele quer aumentar a massa de mais-valia, ele quer cada vez mais mais-valia. A primeira coisa que ele pensa é, vou aumentar as horas de trabalho desse corno trabalhando para mim aqui. Aí ele pensa, o cara tá morrendo quando ele trabalha 16 horas por dia, então eu vou ter que arranjar uma outra forma de aumentar minha massa de mais-valia. Como que eu faço? Vou intensificar o trabalho dentro daquelas horas que ele está trabalhando. Na verdade, eu acho que nem o problema dele é o corno estar morrendo. O problema dele é que só são 24 horas por dia. Se tiver morrendo, tem outro querendo trabalhar no seu lugar. Se você morrer, outro vai trabalhar no seu lugar. O ponto... Mas aí você precisaria manter uma taxa de desemprego continuamente. Que loucura. Meu Deus. O Big Cat Jump aqui, o pulão do gato aqui... É por que raios o capitalista precisa produzir mais mercadorias? Ai, Ana, mas isso é tão óbvio. Então, nada de óbvio. Certo? O Marx introduz isso daqui da seguinte forma. Deixa eu ler essa... Você vai ler isso aqui? Eu vou entrar antes ainda, a frase anterior, que é como ele vai introduzir isso aí que você vai falar. Que, enfim, ele expõe essa tendência, ele vai falar do que está acontecendo por trás dos panos, né? Então ele diz, no final da página onde está a nota 3, logo depois da nota 3, a frase seguinte: as tendências gerais e necessárias do capital devem ser diferenciadas de suas formas de manifestação. Então, essas tendências que a gente analisou aqui sobre extração da mais-valia, elas são diferentes de como elas acontecem na prática, que é isso que a Ana vai colocar agora. Por trás dos panos, o que está se movimentando para que essas tendências aconteçam, né? Elas não acontecem de graça. Eu vou já chamar a atenção do nosso caro Eduardo, o Dudu, e falar isso aqui é a livre docência do Jorge Grefspan, tá? Então eu vou ler aqui para vocês a minha página 252. O modo como as leis imanentes da produção capitalista aparecem no movimento externo dos capitais, como se impõem como leis coercitivas da concorrência e assim surgem na consciência do capitalista individual como motivos impulsionadores, não é para ser apreciado agora. Mas esclarecemos de antemão. Uma análise científica da concorrência só é possível depois de se compreender a natureza interna do capital. Ponto. Leis imanentes. Onde estão as leis imanentes do capital, Diogo? No Ente a Essência de Tomás de Aquino. Não. Tá tudo lá. Não, aqui. Vai falando pro ouvinte enquanto eu pego o livro. Em que livro do capital estão as... Livro 3. Livro 3. Livro 3. Quando ele vai falar lá
Famigerada. Eu me sentindo uma blogueirinha Mas aqui isso daí não é fazendo. livro 3, isso é Não, livro não da é. ciência do Olha Jorge. aqui, olha aqui, olha aqui o batom, a cor do batom. Você consegue ver a cor do batom? Essa aqui é a livre docência de Jorge, certo? Não temos jabá. Pra quem tá no áudio só, Não se vai você poder quer ver, falar, não não, vai chama poder ver. Marx e a Crítica do Modo de Reprodução Capitalista, do professor Jorge Grespan. Essa edição aqui foi lançada pela Boitempo. Boitempo não nos patrocina porque Boitempo perde tempo. Perde tempo, não sabe o impacto. Não que sabe a o gente impacto tem que nós na formação da produzimos. juventude revolucionária. Nossa, essa aqui é a livre docência de Jorge. Jorge estuda, dentre outras coisas, como se dá essa relação do que aparece na consciência dos capitalistas fracionadamente e na diferença que se dá na reprodução geral do capital. Certo? Porque cada capitalista, cada fração, cada indivíduo no capitalismo é capaz de conceber, de interpretar uma fração do capital. Não o capital em geral. Certo? Muito bem. Então vamos para a parte difícil aqui, que você fez até uma transconsubstanciação em reais aí, Diogo. Eu tive que traduzir, né, os pences e shillings aqui. Então porque... você lê e aí a gente vai pausando, tá bom? Tá bom. Eu vou dar, então... Começa aqui, ó. O valor dos meios de... Aqui, ó. Nessas circunstâncias, cada... Isso, não, eu vou dar esse exemplo aqui, ó, do que ele... Não, mas... Tá, mas aí você lê, porque cada parte dessa eu tenho um comentário para fazer. Tá certo. Então é o seguinte, o Marx vai dar o seguinte exemplo de como se dá a relação entre as forças produtivas, o aumento da força produtiva e a produção de mais-valia e o impacto disso no aumento de produção de mercadorias e como isso, consequentemente, né, você tá vendo que é uma coisa que é uma roda ali, que uma coisa vai levando a outra, né? Então ele quer mais-valia, para isso ele aumenta a força produtiva, aumentando a força produtiva ele vai aumentar o número de mercadorias produzidas, aumentando o número de mercadorias produzidas ele vai precisar de mais gente para comprar as porcarias das mercadorias que ele não para de produzir, o que pode levar a dois caminhos. Se tiver gente para comprar, ótimo, né? Se ele, por exemplo, conseguir descobrir terras no Novo Mundo e conseguir mais gente, se ele, por exemplo, resolver abolir a escravidão, né, e conseguir mais gente trabalhando e tendo salário para poder comprar as mercadorias. Como ele é bom! Nossa, como ele é bom, né? Aboliu a escravidão, de repente aumentou tanto o mercado consumidor. Olha que loucura, né? Foi de graça a escravidão, é isso aí, foi porque eles eram muito bonzinhos, viu? Viva Dom Pedro! Viva a Princesa Isabel! Ah, é ela, querida. Tem até uma estátua dela. Força no cemitério, Princesa Isabel. Então, ele vai precisar de mais mercado consumidor. Se finalmente ele não consegue achar mais mercado consumidor para esse tanto de mercadoria inútil que ele está produzindo, porque ele queria lá no começo mais-valia, aí finalmente ele vai ter que catar e reduzir o preço das porcarias que ele está vendendo e tentar roubar o mercado de algum concorrente. Né? É que o capitalista não vê a mais-valia. Ele não vê a mais-valia. Não adianta você bater na cara do seu primo que ele não vai entender o que é mais-valia, porque ele não vê mais-valia. Certo? Ele paga um salário. Ele não está vendo o trabalho não pago como mais valor. Essa é uma exposição que nós já apresentamos em capítulos anteriores. Isso também faz parte daquilo que a consciência imediata dos capitalistas consegue observar. O capitalista, ele entende que ele precisa aumentar a produção dele. E ele aumenta a produção dele enfiando mais tecnologia. Certo? Ele não aumenta a produção dele querendo fazer com que ele abocanhe mais-valia. Senão, ele não faria do jeito que está aqui desenvolvido. Sim. Então, porque nós vamos ler, né, Diogo? Nós vamos ler isso aqui. Então vamos lá. Então, ó, o exemplo que ele vai dar, e aí eu vou traduzir aqui para reais. Página 252. Página 252 aqui da nossa edição da Abril Cultural, né? Para quem está no vídeo, essa ediçãozinha aqui, da Abril Cultural, de 85, né? 83. A gente está na página que está entre as notas 3 e 3A. É fácil de achar porque é a página que tem um monte de número, um monte de fração. Aquela que você pula. Porque ele fica usando essa katsu dessa moeda britânica aqui, que não é decimal.
e complica muito, né? Mas então eu traduzi isso da seguinte forma. Se em 1 hora de trabalho o trabalhador produz R$ 5 de valor. Em 1 hora produz R$ 5 de valor. Então, em 12 horas de trabalho, e vamos lembrar que nessa época aqui a jornada de trabalho padrão era 12 horas, né? Essa época antes das greves, antes de lei trabalhista e tudo mais. Então, para você que reclama aí de sindicato e o caralho a 4, vai trabalhar 12 horas por dia, meu filho, porque isso aí é tudo fruto de luta do trabalhador. Então, se em 1 hora ele produzia R$ 5, em 2 horas ele vai produzir 5 vezes 12 é uma palavra, R$ 60 Opa. de valor. Até aqui estamos juntos. Vamos supor que nessas 12 horas em que ele produz R$ 60 de valor, ele produz 12 mercadorias. Tá? Então fica tudo muito fácil aqui pra gente, né? Aí vamos supor que o capital constante para produzir essas 12 mercadorias, lembrando que é capital constante, Ana Paula, quer lembrar? Capital constante são os insumos e os instrumentos, as máquinas, Isso. tudo que não está vivo e faz parte da produção. Exatamente, a matéria-prima, né? Insumo, máquina, capital constante em cada peça, vamos supor que seja R$ 5. Tá? Então ele produziu 12 mercadorias em 12 horas, ao total de R$ 60, e em cada peça são R$ 5. Cada mercadoria custa R$ 10. Desses R$ 10 são R$ 5 de trabalho, R$ 5 de mais-valia que o trabalhador agregou. Custa produzir, Tá? Custa Ok. produzir, não o preço de mercado. Isso. Tá? Então, tá. Bem, então, para o capitalista, cada mercadoria custa R$ 10. Custa R$ 5 do trabalho, que a gente falou que cada hora de trabalho são 5, e a gente produz uma mercadoria por hora, né? Então, para ficar uma conta bem simples. Então, em 1 hora ele produziu uma mercadoria ao custo de R$ 5 do trabalho, que foi os R$ 5 de mais-valia que o trabalhador agregou à mercadoria, e R$ 5 de capital constante, ou seja, da matéria-prima, dos insumos, das máquinas, da eletricidade e tudo mais. E aí o Marx vai propor o seguinte: vamos dobrar a força produtiva. O que quer dizer dobrar a força produtiva? Aumentar, intensificar a exploração do seu trabalho não pago. Intensificar. Vamos supor que ele investiu numa maquinona lá muito louca que consegue fazer o trabalhador que produzia um tênis por hora produzir 2 tênis por hora. O problema é que nesse capítulo, nessa página, ele faz questão de dizer que ele não está incorporando nenhuma tecnologia nova. Tá. Para não alterar os valores de amortização. Porque mais para e frente tudo ele mais, vai né? dizer sobre essa tecnologia nova incorporada. Mas para nossa facilitação, a gente está num campo meio abstrato a gente está aqui, né? no meio no exercício de física, sem pressão, sem temperatura, sem volume, sem gravidade, tá? Vamos supor que seja, sei lá, por treinamento, né? Por que será que as empresas dão tanto treinamento para os katsu dos funcionários para eles trabalharem melhor, né? Para eles produzirem mais? Então, é isso daí, gente. Por que a empresa quer o seu bem-estar? Ela não quer o seu bem-estar, ela quer que você produza mais no mesmo tanto de tempo, tá bom? Então fica a dica. Então você vai dobrar a força produtiva. O trabalhador que conseguia produzir um tênis por hora, às vezes até a gente viu tem aquele filme do cara do McDonald's lá, né? Que ele muda as estações de trabalho e ensina as pessoas. Sim. Simplesmente com os mesmos trabalhadores, nas mesmas tecnologias, só mudando a organização ali, ele conseguiu dobrar a produção dele. Então, vamos supor... Afinal, o capítulo seguinte se chama Cooperação. Cooperação. Exatamente. Que a gente vai ver como a cooperação entre os trabalhadores trabalha a favor da força produtiva e do capitalista. Vírgula. E do capitalista. E do capitalista. Porque a força produtiva em si é uma coisa. O capitalista que absorve e extrai a força produtiva é outra coisa. Mas vamos lá. Com a desagradável consequência de formar uniões de trabalhadores, né? Quando eles têm que trabalhar juntos. Mas aí o capitalista elege um governo fascista e desce o cacete nos trabalhadores. Bom, então... Relembrando aqui, a gente divagou tanto que eu já esqueci o que está acontecendo. Mas o trabalhador em 12 horas produzia 12 mercadorias. Agora ele conseguiu intensificar. Dobrou a produtividade dele. Agora em 12 horas, os trabalhadores produzem 24 mercadorias. Ou seja, a cada hora, em vez de produzir uma mercadoria, um tênis, ele produz 2. Porra, muito maneiro. Aí o Marx propõe.
Se o capital constante por mercadoria não muda, então para cada mercadoria é o mesmo tanto de luz, de máquina, de matéria-prima que ele está usando para cada mercadoria. Lógico, se ele está produzindo o dobro de mercadorias, ele vai colocar o dobro de capital constante. Mas por mercadoria, você está tentando mostrar bizu aí. Para cada mercadoria, ele está mantendo constante, tá bom? Porque não é essa parte que a gente vai analisar agora. Se o capital constante por mercadoria não muda, cada mercadoria agora vale R$ 7,50. Por quê? Porque o mesmo capital constante de R$5, lembra? Cada mercadoria antes valia 10. Era 5. Custava 10 para produzir. Era R$ 5,00 de capital constante e R$ 5,00 de mais-valia que o trabalhador adicionava. Agora, continua os mesmos R$ 5,00 de capital constante, mas como o trabalhador produz 2 mercadorias por hora, ele só vai agregar a cada uma metade do que ele estava agregando antes. Então, ao invés de 5, pausa. 2,50. Congela. Para. Essa parte é super importante. Ele está multiplicando o número de mercadorias produzidas na mesma quantidade de hora, pela mesma força de trabalho, né? Pelo mesmo trabalhador. Ele não está multiplicando o quanto o trabalhador põe em cada mercadoria. Ou seja, se eu colocava 5 de trabalho não pago na mercadoria celular por hora produzida, agora que eu produzo 2 celulares por hora, eu não ponho 5 de mercadoria força de trabalho não paga em cada. O pulo do gato é que... Porque isso é porque, desculpa te interromper, mas... Aliás, você até vou jogar aqui para você me corrigir se estiver errado. Isso é porque o valor social do trabalho não mudou. Não necessariamente. Isso é mais para frente. Tá. Isso é mais para frente. Aqui a gente está na linha de produção. Tá. Então, em 1 hora, caro ouvinte, eu produzia este celular. Este celular tinha 5 de meios de produção e insumos e 5 do meu trabalho não pago. Uhum. Aí veio o Diogo e fez com que eu trabalhasse numa hora 2 celulares. Cadê o seu celular? Dá o seu celular. Tá. Dá aqui pra mim. É que tem a bisu no meu colo. Agora eu produzo 2 celulares em 1 hora. Certo? Uhul, vou ganhar muito dinheiro. O que isso significa? Que a quantidade de meios de produção, de insumos, mantém-se. Para cada mercadoria, né? O que não se mantém é a quantidade de trabalho não pago que eu ponho em cada uma delas. Porque continua sendo o mesmo trabalhador, né? O mesmo trabalhador e trabalha a mesma quantidade hora. de hora. Olha aqui, presta atenção, canal Marketing. Põe play de novo nisso aqui. Por quê? Então quer dizer que nas 2 mercadorias que eu produzi, tem 2,50. Não tem mais 5. O que tinha 5 em uma tem 2,50 em cada uma agora. Então vamos acompanhar o meu nome e raciocínio. Eu estou fracionando a quantidade de mais-valia. De novo, estou fracionando a quantidade de mais-valia incorporada em cada mercadoria. Quanto mais eu intensifico o trabalho, quanto mais eu intensifico a exploração do trabalhador, mais eu fraciono a mercadoria mais eu fraciono a mais-valia dentro de cada mercadoria produzida. Se em 1 hora eu produzir 10 celulares, vai ter 1/10 da mais-valia que tinha em um só. Por que isso é o pulo do gato, gente? Porque eu não estou multiplicando. Porque eu não estou fazendo com que cada celular tenha 5 de mais-valia. Entende por que não tem a ver agora com a questão do valor social? Porque é o mesmo trabalhador, é o mesmo trabalho, aumentou a intensidade. Então, em cada mercadoria, eu distribuo mais o meu trabalho não pago, porque é o mesmo trabalho, é o mesmo salário. Você não está aumentando a mais-valia, a massa de mais-valia. Você está só distribuindo entre mais mercadorias. Isso. Eu não estou aumentando a mais-valia extraída pelo sistema. Eu estou fracionando ela em mais mercadorias. Precisar, ouve de novo o que eu estou falando.
porque isso é super importante. Se você entendeu que tem alguma coisa errada aí, é porque você entendeu certo. Porque tem uma contradição aqui. Sim. Então, o que a gente precisa fixar? Um aumento do número de mercadorias proporcionado pela intensificação da exploração da força de trabalho, Que é o aumento da força produtiva, né? vai fazer com que ocorra a expansão do número de mercadorias, mas não a expansão da mais-valia unitária, entendeu? Ele não vai extrair mais-valia de mim. Ele vai fazer eu produzir mais mercadoria, o que é diferente. Ele vai fracionar, ele vai picotar a fração de mais-valia dentro de uma mercadoria. Mas o capitalista não sabe disso? Não sabe. Ele não vê isso. Este livro é de teoria do valor. Este livro, não adianta você chegar na cara do seu primo depois do fim da quarentena, querendo matar ele por N motivos e falar que ele não enxerga mais-valia, porque não enxerga. Não faz parte do princípio de observação do economista aqui. Sim. O capitalista está lá na ponta, ele está olhando o preço. Sim, ele está olhando o custo de produção. Aí a intriga do capítulo está um pouquinho mais para baixo. Você vai ler? Que é do mercado? De aqui, quem vai comprar esse monte de mercadoria que a gente produziu? Aí ele vai falar do superlucro, certo? Então, assim, se eu produzir 24 mercadorias ao invés de 12, com custo menor, ótimo para mim. Desde que o meu concorrente não faça o mesmo. Não faça o mesmo. Né? Porque eu tenho duas opções. Isso aí é microeconomia. Eu tenho duas opções, pelo menos. Ou eu jogo no mercado com o mesmo preço final, certo? Que o Diogo cobra pelo celular, e fico surfando com o que ele chama de super lucro, lucro extra, certo? E eu fico ganhando, e é assim que a coisa funciona. Ou eu vendo um pouquinho, ligeiramente mais barato, certo? É aquela situação, né? Se eu estou produzindo um celular nos Estados Unidos, eu posso, por exemplo, abrir o mercado da Namíbia. Não sei se na Namíbia talvez tenha menos celular que nos Estados Unidos, e aí eu vou conseguir vender esses celulares a mais que eu estou produzindo na Namíbia, porque lá ainda não tem celular, não tem nenhuma outra empresa, enfim, é uma nova fronteira de mercado para mim. Agora, dentro dos Estados Unidos mesmo, esse monte de celular a mais que eu estou produzindo, o que eu vou fazer? Todo mundo já tem celular e tem um monte de concorrente que já tem celular também. O que eu vou ter que fazer? Abaixar o meu então, preço final para poder abocanhar o mercado do que já tem lá. Mas isso é um segundo movimento, certo? Porque primeiro eu estou pensando em nós dois aqui como concorrentes. Se na hora que ele vê, o meu concorrente vê que eu estou conseguindo lucrar mais do que eu estava antes, porque eu fiz uma alteração tecnológica e, por exemplo, ele vai ver isso quando eu expandir a minha capacidade produtiva ou a minha capacidade de exportação, ou aumentar o meu investimento em marketing, bolhufas, tanto faz, ele vai fazer o quê? Eu também quero aumentar a minha intensificação do trabalho, também quero produzir com custo menor. É isso que o capitalista vê. É o que o Marx chama aqui depois da lei coercitiva da concorrência, né? Impele os seus competidores, como lei coercitiva da concorrência, a aplicar o novo modo de produção. Ninguém pode ficar para trás. Aquele negócio que todo coach empresarial já ouviu. Quem fica parado morre. No mundo empresarial. Você tem que estar sempre correndo atrás de aumentar a produtividade e expandir. Aí, Diogo, ele não só conseguiu melhorar a produtividade do celular dele, né, da linha de produção dele, como ele superou a minha. Aí eu me ferrei. Eu tenho que fazer. Aí você vai e faz tudo de novo. Eu faço. Vocês entenderam? E aí eu faço tudo de novo. O que isso significa? Que eu aumento sempre a quantidade de mercadoria dentro do mercado, porque conforme eu produzo mais mercadorias industrialmente, eu reduzo o custo de produção. 6 páginas esse bendito capítulo. 6 pages. Tudo isso. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que se eu aumentei a quantidade de mercadorias produzidas com a intensificação do trabalho, eu diminuo o custo de produção, porque é o mesmo trabalhador, é a mesma quantidade de trabalho que eu paguei para ele.
O problema é que a gente vai ver isso daqui muitos livros para frente, que isso vai dar um boot total no sistema. Mas agora calma. Agora a gente entendeu que ele vai aumentar a produção de mercadorias não porque ele é tarado. É porque o aumento da produção de mercadorias faz com que ele diminua o custo de produção unitário de mercadoria e isso permite com que ele tenha um sobrelucro. Ele só vai fazer a pirueta mágica do sobrelucro se ele conseguir fazer com que você compre. Você vai comprar porque você vai ficar uma pessoa menos broxa, você vai comprar porque você vai ficar mais potente, você vai comprar porque você é um startupeiro maravilhoso, porque o novo celular ele tem um botão que te dá uma fricção mental, não importa. Todo ano nós vamos competir por cada vez mais celulares no mercado. Faz sentido? E aí ele fala uma coisa muito importante aqui, ó, Diogo. Eu vou só ler o final da 252, que ele dá a conclusão disso daí, né? Abstraindo dessa última circunstância, existe, portanto, para cada capitalista individual, motivo para baratear a mercadoria mediante aumento da força produtiva do trabalho. Que é o que ele vai dar como o que está oculto até para o próprio capitalista, né? O capitalista não quer baratear a mercadoria porque ele é bonzinho e quer que mais gente tenha acesso. O mundo todo tem acesso. Tem acesso aos celulares e ao 3G. Não é nada disso, né? Ele tem um motivo porque ele tá no fim das contas ele está buscando aumentar a massa de mais-valia, mas nem ele sabe que isso está acontecendo também. É um idiota. Fico puto. Ó, e lê a parte que eu pedi, por favor. Qual? Começo do 253? É aqui, ó. Mas o nosso capitalista produz agora 24 peças. Que vende por... Você que fez a conversão de shillings em reais. Mas eu não traduzi essa parte, não. Tanto faz. Mas o nosso capitalista produz agora 24 peças. Certo? Como o valor dos meios de produção é igual, se manteve, agora ele vai precisar vender... Quando antes de fazer essas transformações, ele produzia 12 mercadorias, certo? 12 mercadorias. Para conseguir ter o lucro, conseguir cobrir todos os custos de produção dele, digamos que ele precisasse vender 5 mercadorias, menos da metade, certo? O problema agora é que como ele aumentou muito a produção dele, para ele ter o lucro operacional básico dele, ele vai precisar vender das 24, 14,5. Aí, ó. Ou seja, a margem para conseguir o superlucro dele vai ficando cada vez mais apertada. Porque ele precisa aumentar a capacidade de absorção do mercado para o mercado, para a mercadoria que ele está entopetando nas pessoas. E ele precisa fazer com que o máximo de pessoas compre só da mercadoria dele. Aí a gente entende todo o circuito de concorrência, de consumo, e a gente vai entender em capítulos mais para frente como a concorrência vai dinamitando os concorrentes. Certo? É por isso que disse que o capitalismo tende ao monopólio? Sim, mas isso é um capítulo um pouquinho mais para frente. Mas a gente já saca, né? A gente vê aí Ambev, a Croton Anhanguera, ou Somos, ou Conha, ou sei lá que caralho de nome que tem essa empresa agora, que domina o mercado de educação. Eu tô puto. Você tá com a boca suja. Eu tô puto. Mas eu vou segurar minha onda. Segura sua onda, Benzinho. Segura sua onda, Benzinho. Tem crianças nos ouvindo. A revolução nos alcançará. O capítulo está acabando, meus amigos. O gancho que ele dá para o capítulo seguinte, se a gata permitir eu chegar nas minhas annotations, tá na última página mesmo, né? Eu vou dar. Posso ler? Eu vou falar só desse último da 254, que é onde está a nota 5, antes de você chegar na última página, que ele faz a última reflexão de como que tudo isso aí ainda tem como consequência baratear o próprio trabalhador. Caso alcance o investimento de intensificação da exploração da força de trabalho na produção nos ramos de produção, né, que produzam os meios de subsistência. Aí você vai me perguntar,
Se você, é claro que quem estuda minuciosamente o mercado imobiliário, né, imobiliário de construção civil, vai Imobiliária. dizer que, nossa, já é muito mais avançado. Mas em termos proporcionais ao mercado imobiliário europeu, chinês e norte-americano, nós estamos no período da terra, da pedra lascada. Uhum. Nós temos uma composição de capital variável, ou seja, de mão de obra mesmo muito grande e pouco qualificada. Uhum. E Certo? Na construção pouca civil. tecnologia, muita mão Sim. de obra. Sim. Por outro lado, nós também vamos falar, e não vamos falar aqui, de como a gente tem especulação do preço da terra aqui também. E por outro lado, a produção alimentar que compõe a nossa cesta básica também não é investimento do governo. Né? Uhum. Grande parte das linhas de crédito para produção agrícola não são. Ó, essa gata vai apertar o botão aí, vai acabar a nossa gravação. As linhas de crédito não são para produção alimentar, que compõe a cesta básica, mas para agroexportação. Certo? O que você ia ler? Eu vou ler, deixa eu só tirar tudo do alcance do gato aqui antes que ele Mate a desligue todos. a luz do bairro Olha, inteiro. se dependesse da Lucifera, ela já teria apertado o botão para acabar com o mundo umas 5 vezes aqui. Vamos acelerar porque elas estão nervosas aqui. Elas estão olhando pra gente com cara de Então, eu cobiça. vou lá onde está a nota 5, um pouquinho acima de uma citação que ele faz, que é uma citação do Quesnay, sei lá. Ele vai falar o seguinte, sobre esse movimento todo que a gente falou, né? Por isso, é impulso imanente e tendência constante do capital aumentar a força produtiva do trabalho para baratear a mercadoria e, mediante o barateamento da mercadoria, baratear o próprio trabalhador. Tá? Ele dá uma boa resumida em tudo isso que a gente falou, né? E você quer comentar o último parágrafo? É praticamente um resumo mesmo de tudo, né? Mas eu ainda tô na 255. É, a última. Tá, ele fala o seguinte: o desenvolvimento da força de trabalho do trabalhador no seio da produção capitalista entre Da vírgulas. força produtiva aí, né? É da Isso. força produtiva. Ah, obrigado. O desenvolvimento da força produtiva do da página trabalhador, 255. vírgula, no seio da produção capitalista, tem por finalidade encurtar a parte da jornada de trabalho durante a qual o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo. Mas o importante aqui é que ele faz questão de dizer que o desenvolvimento da força produtiva do trabalhador na forma do modo de produção capitalista se dirige a isso. Por que ele faz questão de colocar essa vírgula explicativa? Porque ele tem uma interpretação de que o desenvolvimento das forças produtivas não são algo deletério em si. Elas beneficiarão o trabalhador quando ele passar a não ser mais alienado Quando ele da se emancipar, produção. né? Quando ele não deixar mais, ele deixar a alienação do fruto do seu trabalho para trás. Uhum. E por hoje, amigos, por hoje nós acabamos, certo? Ou não? Posso acabar? Acabamos, né? Eu tava vendo o finalzinho, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa aí que a gente já falou. Então, espero que tenham gostado do episódio e que apreciem também o belo vídeo com participação dos gatos aí que a gente vai colocar no YouTube. Para quem estiver ouvindo pelas ferramentas de podcast também. Agradecer, eu queria falar um pouco sério agora, sim, vocês nos ajudam muito com o nosso Apoia-se. Por quê? Porque basicamente existem custos muito importantes para a gente fazer a manutenção do podcast, os dados do podcast, né? Cada minutagem, a gravação do podcast, ele vai para a nuvem do SoundCloud e ela nos cobra em dólares. Sim! Então nós pagamos, a gente está acabando de pagar o valor anual do SoundCloud esse mês, graças à contribuição de vocês, porque você mora no Brasil, você sabe que o dólar está quase a R$6. Então, nossa felicidade foi muito grande quando esse ano começou. Ali multiplicado por 6 o custo já abaixo do SoundCloud para operacionalizar isso aqui. Então, vocês
nos apoiam muito. Assim, na verdade, isso aqui é uma obra coletiva. R$ 2, seu que está nos ouvindo, com 50 centavos do Zé que pode, dão R$ 2,50, entendeu? Então, por quê? Porque é uma grana ferrada. Eu tô no doutorado terminando. Sem bolsa. Sem bolsa. Minha bolsa acabou. Esse aqui tá também sem trabalhar. Então, a gente tá quase vendendo a nossa arte na praia, entendeu? É então, isso aí. A quem conforme a sua necessidade, sim, de quem conforme a sua capacidade, né? Então, assim, nos ajuda muito a manter. A culpa é toda minha. A falta de manutenção dos capítulos, mas agora com o doutorado chegando ao fim, ao meu retorno. Vamos intensificar o trabalho, né? Aumentar Vamos a força produtiva intensificar aqui. o nosso trabalho. E é isso. E verdade. Tenha o seu caderninho para anotações. E quem não sobre pode o tal. ajudar no Apoia-se Isso. também, ou não quer ajudar, você pode sempre ajudar divulgando a gente, falando bem da E gente ajuda muito isso. naquele Zoom do aniversário da família que vocês têm feito agora para comemorar o aniversário da sua tia, né? Junta todo mundo e falou, pessoal, aproveitar que a gente está todo junto aqui, tem um podcast muito legal. É o Canal Marx. Mas não tem nada de comunista não, ele fala sobre o capital, é pra vocês entenderem o capitalismo, viu, gente? É isso aí. Não precisa fazer esse tipo de divulgação. Eu passo esse tipo de divulgação. Mas assim, só para vocês entenderem que o Apoia-se está literalmente fazendo com que esse podcast exista. Porque ele custa um valor que a gente não teria como fazer se não fosse com o apoio de vocês. E muito obrigada. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Manda um beijo.